Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, atualidade dos dons espirituais. É um estudo que já está há bastante tempo no meu site, mas eu resolvi editar um vídeo a respeito desse assunto que desperta alguma curiosidade. O sistema é de perguntas e respostas. Muitas dessas perguntas me foram formuladas ao longo dos anos. Onde estão na Bíblia as promessas de batismo no Espírito Santo? Vamos ver. Isaías 44, versículo 3, Joel 2, 28 e 29, Lucas 24, 49, começando por Isaías. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vejamos agora Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Lucas 24, 49. Palavras do Senhor Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui estão as profecias sobre esse assunto. Quando se iniciou o cumprimento dessas promessas? Respondo, iniciou-se por ocasião do Pentecostes, conforme Atos 2, versículos de 1 a 4. A segunda grande festa sagrada do ano judaico. 50 dias após a Páscoa, iniciava-se a festa de Pentecostes, também chamada Festa das Colheitas. Pentecostes deriva do grego Pentecostos, que significa 50. Leiam. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 4. Houve alguma promessa para que esse batismo ocorresse em gerações futuras? Sim, Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não ficou circunscrito apenas à era apostólica. Quais os exemplos de batismos após o Pentecostes? Exemplos bíblicos. Em Samaria, Atos 8, de 5 a 17. Aqui temos o registro detalhado do batismo de irmãos que já eram crentes em Jesus e haviam sido batizados nas águas. Está escrito, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito. Atos 8, 14 a 17. Portanto, foi uma experiência posterior a Pentecostes e distinta da salvação em Cristo Jesus.
Outro exemplo, na casa de Cornélio, Atos 11, versos 13 a 15. Aqui o relato de salvação e batismo são simultâneos. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. Ele está se referindo lá no dia de Pentecostes. E lembrei-me do grito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 15 a 16. Aqui Pedro declara que o batismo naquela casa tenha sido igual ao do dia de Pentecostes. Ele diz: como também sobre nós, a princípio, caiu o Espírito Santo, agora nós vemos cair sobre os irmãos. Saulo, está em Atos 9, versículos de 10 a 18. Saulo era crente, porém, aconteceu o quê? E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Outra prova de que Saulo era irmão em Cristo Jesus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Experiência posterior a Pentecostes. A missão de Ananias não era pregar a palavra ou levar Saulo à conversão, mas somente restabelecer a sua visão e enchê-lo do Espírito. Glória seja ao Senhor. Outro exemplo, os discípulos em Éfeso, Atos 19, do verso 1 a 7. O fato ocorreu 25 anos depois do batismo coletivo em Pentecostes, já na terceira viagem missionária de Paulo. Vejamos, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou então: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Antes de darmos prosseguimento, devemos verificar que as boas novas não haviam chegado àqueles discípulos de João Batista, que eram gentios. Tinham sido batizados em nome do Pai, de conformidade com o batismo de João. Então Paulo anunciou a vinda, a morte e ressurreição de Jesus, e eles ouviram, creram e foram batizados. Paulo não se limitou a isso, não se limitou a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, para que eles se convertessem. Ele foi adiante. Desejava que eles recebessem a plenitude do Espírito, tal como ele próprio recebera. E, diz a palavra, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Agora, exemplos não bíblicos. Milhões de casos. Não há estatísticas sobre o assunto, mas com certeza há no Brasil milhões de irmãos batizados no Espírito Santo, ou seja, que passaram pela mesma experiência dos discípulos no dia de Pentecostes. Quem batiza no Espírito Santo? O Senhor Jesus. Está escrito: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, versículo 16, Mateus 3, versículo 11. Quem pode ser batizado? Respondo: somente os salvos, ou seja, os crentes em Jesus.
Todos os casos bíblicos ocorreram após haverem recebido a palavra ou simultaneamente. Atos 2, versículos 38 e 39. Quais as condições para o batismo? Buscar, ter sede. Diz a Bíblia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. João 7, versículos 37 e 39. 37 a 39. Mas não existe um método especial. Deus é soberano na sua vontade, Ele batiza quem quer, como e onde quer. Irmãos de igrejas não pentecostais podem receber o batismo? Podem, e muitos recebem. Alguns continuam na sua própria congregação, outros, por diversos fatores, vão para igrejas pentecostais. Muitos são os exemplos de batismo de irmãos não pentecostais. Qual a evidência desse batismo? Isso é importante. A evidência bíblica é o falar em línguas. O falar em línguas é um dom. E está em 1 Coríntios 12, onde se lê também acerca dos demais dons. Esses dons estão disponíveis hoje ou só foram concedidos no tempo de Jesus? Todos os dons ali relacionados estão em vigor e não caducaram. A carta aos Coríntios foi escrita em 55, 56 anos depois de Cristo. E ali Paulo declara que existe diversidade de dons e de ministérios. Ademais, Paulo diz que gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. 1 Coríntios 14, versículo 5. E ele manifesta sua alegria em falar em línguas. Ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, verso 18. Como se vê, Paulo falava em línguas por onde andava e incentivava os irmãos a fazerem o mesmo. Jesus declarou que o dom de variedade de línguas estaria disposto a todos os que crescem, como está em Marcos 16, verso 17. Qual a finalidade desse dom? Paulo responde: o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, versos 2 e 4. Claro, em línguas ninguém entende, mas aquele que profetiza em língua conhecida, ou aquela língua, quem está falando em língua é interpretada, a igreja se beneficia e a igreja se edifica porque compreende o que está sendo dito. O batismo do Espírito Santo é condição para a salvação? Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Pentecostais e não pentecostais são salvos em Cristo, irmãos em Cristo. Então, para que serve o batismo do Espírito? É uma pergunta interessante. O apóstolo Paulo responde dizendo que toda manifestação sobrenatural do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Se não tivessem os dons nenhuma utilidade, Deus não concederia tais dons. Também não os teria prometido. Também não teria derramado do seu Espírito sobre discípulos no Pentecostes. Uma das finalidades é receber poder. Vejam, não vos ausentei de Jerusalém,
mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, assim aconteceu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. E foram então, com o batismo do Espírito Santo, que os discípulos tiveram ousadia, alegria e entusiasmo para iniciar a pregação do Evangelho. O que sente o crente na hora do batismo? Essa pergunta eu fiz a muitos irmãos. Nenhum deles soube descrever com segurança o que se passou no seu corpo, alma e espírito. A verdade é que receberam uma infusão de alegria, algo indescritível e até certo ponto incontrolável. Para expulsar demônios e curar enfermos, precisa o crente ser batizado no Espírito? Não. Jesus outorgou tais poderes a todo aquele que nele crê. Marcos 16, versos 17 e 18. Ele disse: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então não precisa de batismo no Espírito Santo. Devemos buscar os dons espirituais? Paulo responde: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versos 1 e 3. Qual a diferença entre batismo no Espírito Santo e dom de línguas? Foi uma pergunta que me fizeram. As expressões equivalentes a batismo no Espírito são as seguintes: ser cheio do Espírito, receber ou descer o Espírito, cair ou derramar o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo e etc. O batismo é uma experiência especial e sobrenatural. O falar em línguas é uma manifestação do Espírito, ou seja, é um dom. 1 aos Coríntios 12, versículos 7 e 10. Então, o falar em línguas é uma consequência do batismo do Espírito Santo. Porque só o dom de variedade de línguas é uma evidência do batismo, se existem outros dons mais nobres? Uma boa pergunta. A vida espiritual, respondo eu, a vida espiritual do crente deve ser um crescer constante. A Bíblia diz para crescermos na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Jesus crescia em sabedoria. Lucas 2, verso 52. Devemos crescer em nossa fé. 2 Coríntios 10, 15. Deus concede inicialmente ao recém-batizado um ou mais dons, mas nada impede que o crente continue crescendo, procurando com zelo os melhores dons, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo diz que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. 1 Coríntios 14, verso 22. Que passam a compreender porque o reino de Deus é diferente do reino das trevas. Para os crentes, as línguas significam que o Espírito está sendo derramado. Glórias sejam dadas ao Senhor. Atos 10, versos 44 a 46, 11, versos 15 a 17. Por que considerar o batismo no Espírito Santo uma doutrina, se essa experiência está circunscrita ao livro de Atos e aos primeiros passos da igreja? Ora, se o cânon, a formação do Novo Testamento, só fosse selado após o último batismo no Espírito Santo, ainda estaria em aberto.
pois a igreja continua recebendo o Espírito. Ademais, Paulo não declara que o falar em línguas tenha sido um privilégio da igreja em Corinto, ou da igreja primitiva. Se dermos curso ao raciocínio de que a experiência ficou restrita àqueles irmãos, deveríamos então desconsiderar não só as cartas aos coríntios, mas a enviada aos romanos, aos filipenses, aos colossenses e outras. O registro detalhado da experiência em Atos não significa dizer que ficou ali circunscrita. Seria desnecessária a continuação dos registros. A Bíblia não iria registrar por uma centena de anos batismo do Espírito Santo. Mas o assunto é tratado também em 1 e 2 Coríntios, em Joel 2:28, como promessa, em Marcos 16:17, na palavra de Jesus, em João, capítulo 1, versículo 33, na palavra de João Batista, e em Romanos, capítulo 1, verso 11 e 12, verso 6, na palavra de Paulo, desejoso de que houvesse fortalecimento espiritual e confirmando a variedade de dons e o de profecia. Jesus falou em línguas? A Bíblia nada diz a respeito. Cremos que não, porque a promessa era para uma ocasião futura, como está em Joel 2:28 e outros. Outra razão, o falar em línguas serve à edificação própria do próprio crente, porque fala em espírito, em mistérios com Deus. Jesus não precisava de edificação, por óbvias razões, inquestionáveis razões. Há um local determinado para recebermos o batismo? Não. O crente pode receber o Espírito em qualquer lugar, mas o local mais apropriado é num ambiente de oração. Pode ser com ou sem imposição de mãos. Há relatos de irmãos que foram batizados ao acordar, ainda dormindo, sonharam com o batismo e acordaram falando em línguas. Outros na rua, outros dentro de um ônibus, e assim foram conseguintes. Outros que nem estavam esperando o batismo sobreveio. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito. Tudo bem. Por que receber o Espírito outra vez? Seria um reforço de graça? Respondo. A finalidade desse batismo está expressa nas palavras de Jesus. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, que do alto sejais revestido de poder. Já falamos isso. Antes de sua ascensão, Jesus soprou sobre os discípulos e estes receberam o Espírito para a regeneração, como João 20:22. Cumprindo a promessa de que o Espírito habitaria neles como habita em nós, como está em João 14:17. Isso no primeiro momento. Como todos nós que aceitamos Jesus, passamos a ser considerados filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12, todos nós temos o Espírito, nós recebemos o Espírito. Nós somos templo, tabernáculo do Espírito Santo, todos os crentes. E então, Jesus soprou sobre eles para que recebessem esse Espírito. No segundo momento, Jesus disse, não muito depois desses dias, que eles seriam batizados no Espírito, em cumprimento à promessa do Pai. Não entendemos esse batismo como uma nova salvação. Entendemos-lo exatamente nos termos usados por Jesus, revestimento de poder. O termo revestir é assim definido no dicionário Aurélio. Primeiro, tornar a vestir, vestir, estender-se por sobre, cobrir, tapar, atribuir a si, tornar estável, firme, resistente, solidificar,
Cremos que a definição mais apropriada para o batismo do Espírito Santo, digo eu, seria então o de dar uma cobertura, uma sobrecapa para tornar mais firme e resistente. No exército, eu faço essa comparação. No exército, todos são soldados defensores da pátria, mas os que seguem para a linha de frente recebem treinamento especial, armadura, suporte e armas específicas. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Uma boa pergunta. Eu digo, falar em espírito com Deus sem usar o seu idioma pátrio, pelo que se edifica a si mesmo. Está na Bíblia. Todavia, essas línguas podem ser humanas e vivas ou uma língua desconhecida na terra. 1 Coríntios 13, 1. Todavia, essas línguas podem ser humanas e vivas. Atos 2, versos 4 a 6, ou uma língua desconhecida na terra. Os crentes de Corinto estavam exagerando no uso do dom de línguas, em detrimento de outros dons. Para corrigir, Paulo deu a seguinte orientação. A profecia é mais importante para a igreja, porque exorta, edifica e consola. Dela todos se beneficiam. 1 Coríntios 14, versículo 3. Os irmãos não devem pensar apenas na sua edificação. B. Para que os benefícios se estendam ao maior número possível, aquele que fala em línguas, ore para receber o dom de interpretação. Claro. Se é que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, verso 12. Em nenhum momento Paulo despreza ou desestimula o uso do dom de variedade de línguas. Ao contrário, ele agradeceu a Deus porque falava muito em línguas. 1 Coríntios 14, 18. E disse que, aspas, gostaria que todos falassem em línguas, mas que também houvesse muito mais profecia. Para benefício da igreja, e essa orientação vale para hoje, convém que haja intérprete. Se não houver intérprete, melhor que fique em silêncio, falando consigo e com Deus. Orienta o apóstolo. Por fim, uma recomendação do apóstolo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 aos Coríntios 14, 39 e 40. Ou seja, usemos todos os dons para que o Espírito se manifeste, mas em ordem. A única evidência do batismo é o falar em línguas? Foi uma pergunta que me fizeram. O que a Bíblia nos mostra como evidência do batismo do Espírito é o falar em línguas. Em Atos 10, 44 a 46, vemos que os fiéis que eram da circuncisão se maravilharam ao presenciar o derramado do Espírito sobre os gentios. Eles presenciaram. O que é que eles viram? Alguma coisa eles viram, para que pudesse diagnosticar e saber que ali estava sendo derramado o Espírito. Então ficaram cheios. Então é o seguinte, os fiéis que eram da circuncisão se maravilharam ao presenciar o derramar do Espírito sobre os gentios. Como que eles souberam? Pois os ouviam falar em línguas. Está escrito. Então ficaram cheios de unção para engrandecerem a Deus. Está em Atos 10, 46. No caso de Simão, a mesma coisa. Simão viu ou ouviu alguma coisa que evidenciou a descida do Espírito aos de Samaria. Atos 8, versos 15 e 18. Em Pentecostes, a evidência maior foram as línguas. Atos 2, verso 4. O batismo dos Efésios também foi seguido pelo falar em línguas. Atos 19,
5 e 6. Todavia, creio que o Espírito não está limitado a determinadas formas, e não está. É possível que um crente seja batizado e somente depois de algum tempo haja a manifestação vocal e sobrenatural das línguas ou de outros dons. Mas como determinar se o irmão foi batizado no momento em que começou a falar em línguas ou no momento em que sentiu algo estranho? Particularmente, não conheço caso de batismo sem o dom de línguas. Até porque, na ocasião do batismo, além das línguas, nem sempre há manifestações físicas visíveis. Não há na Bíblia caso em que a pessoa fique completamente descontrolada, caindo no chão, rodopiando, para que possamos saber que aquela pessoa, aquele irmão, foi batizado no Espírito Santo. Resumindo, o falar em línguas estranhas é uma evidência segura de que o irmão foi batizado no Espírito Santo. Não estamos falando em falar línguas decoradas. Não estamos falando em falar línguas decoradas ou em imitações grosseiras. Quem tem discernimento sabe distinguir uma coisa da outra. Por que eu digo isso? Porque já vi na televisão grupos falando em línguas, mas tem nada a ver com o dom de variedade de línguas. São línguas grosseiras e até soube que são línguas decoradas. Mas o dom de línguas não se aprende em escola nem através de apostilas. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, então, pela atenção.